Saúdos, amados irmãos, com a doce paz do Senhor Jesus. Olha aqui nós, hoje vamos falar de quem? Do profeta João Batista. E aí eu vou dar um tempinho para os irmãos estarem entrando. Nós estamos com uma série que foi sugerida para os nossos seguidores. Eu perguntei qual é o personagem bíblico que mais você gosta e que você gostaria que eu falasse aqui no Instagram. E daí eu fiquei tão feliz porque vieram tantas mensagens. E ontem nós falamos sobre o rei Davi e hoje nós vamos falar de João Batista. Quem é João Batista? De onde surgiu João Batista? Por que João Batista estava aqui? Isso mesmo. E também, o que antecedeu antes de João Batista? Que era os 400 anos do silêncio de Deus. Vamos esperar o pessoal entrar? Vou dar uns minutinhos. E aí você aproveita para compartilhar e dizer, vamos lá, gente, ela já está ao vivo aqui pelo Instagram. Estamos compartilhando, chamando os irmãos. Sim. Vamos nós. Quem vai estar entrando aqui hoje com a gente? Participar dessa live. Tô aqui, gente, tô compartilhando e aguardando os irmãos. Ó, mandando os convitinhos. Olha lá, que lindo! Boa noite, pastora Marta, querida. Boa noite, Luciana Gama. Oh, que saudade, como vai? Tudo bem? Nós já vamos já falar de João Batista, o profeta que parou com o silêncio de Deus. E era chamado de profeta do reino dos céus. E papai lindo. Bem-vinda, Érica. Boa noite, meninos, meninas, na doce paz do Senhor Jesus. Estamos ansiosos para começar. E ainda a nossa enquete está lá, hein, gente? Tá fixado. Para vocês colocarem, tá? Qual o personagem que vocês mais amam. Ontem nós falamos do rei Davi, tá lá gravadinho. Para quem quiser assistir, está no nosso IGTV e também tá lá naquela minha listinha do meu feed, tá bom? Ontem nós falamos curiosidades do rei Davi e hoje João Batista. E a gente vai seguir a listinha que tá bem grande, cada dia tá vindo um pouquinho mais. Confesso que tem alguns personagens que eu vou começar a estudar um pouquinho, trazer para vocês, porque a gente tem os nossos queridinhos, né? E aí a gente vai aprendendo e conhecendo junto com todo mundo. João Batista é um pouco íntimo meu, sabe? João Batista, Elias, aquela personalidade mais forte. Ai, quando se fala de reino dos céus, quando fala da igreja de Cristo, a gente cresce, né? A gente fica que nem um leão, né? Uma leoa. Eu viro uma leoa. Então, para mim é um prazer falar de João Batista. Vocês tenham um pouquinho de paciência, só mais uns 5 minutinhos. Esperando o pessoal entrar, nós vamos fazer a nossa oração de abertura e aí agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos e que o Espírito Santo do Senhor vai nos conduzindo nesse trabalho, né? Que tudo que nós fazemos está debaixo da direção dele. Também deixo aqui
aberto para os irmãos que queiram convidar, para que eu vá até a sua igreja, entregar a palavra, também um seminário de estudos. Então, lá na minha bio tem os contatos, pode entrar em contato, e daí nós, com o maior amor do mundo, estaremos juntos. Amém? Glórias e glórias e glórias ao Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amém, Jesus. Agora são 23 horas e 44 minutos. Nós vamos começar a nossa oração para iniciar essa noite maravilhosa com a palavra do Senhor. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós apresentamos o nosso coração agora no Teu altar, Senhor, porque nada é por acaso, Senhor. Tudo está debaixo e no controle das Tuas mãos. Temos vivido dias muito difíceis para a Tua igreja, Senhor. E nós clamamos a Ti para a Tua misericórdia, que o Senhor nos entregue generosamente a Tua palavra, que é rica e poderosa, que nos dá vida e vida em abundância. Senhor Deus, também clamamos, Papai, que todo empecilho, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dos meus irmãos, meu Deus, caia por terra agora na autoridade do Teu santo nome, e que nós possamos, através dos personagens da palavra do Senhor, a cada homem e mulher, guerreiros de Deus, possamos ter como exemplo para que nós, nessa nossa caminhada, Deus, tendo sempre Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, como o maior dos exemplos. Mas através desses homens e mulheres, a gente aprender um pouco mais como sermos verdadeiros adoradores na Tua presença, em espírito e em verdade. Glórias a Deus, aleluias. Então, nós vamos falar agora de João Batista. Quem é João Batista? A palavra de Deus diz que ele era a voz que clamava no deserto. Nós vamos encontrar isso no livro de Isaías. No livro de Isaías vai dizer que haveria um profeta na qual ele estaria clamando, uma voz isolada no meio daquela multidão. Quando fala voz que clama no deserto, significa que ele estaria caminhando na contramão de todo aquele processo que o povo estava vivendo. De Malaquias até chegar em João Batista, nós temos aproximadamente de 400 a 430 anos. Alguns estudiosos falam 400, outros 430 anos. Nesse processo, nós vamos ver o povo de Deus se rebelando contra ele. E ele fazendo o quê? Exortando o povo a voltar a adorá-lo. Todas as vezes que o Senhor os exortava, ele trazia à luz a memória para aquele povo, que era um povo separado das nações da terra. Porém, aquele povo tinha um coração que se voltava sempre para as coisas desse mundo, deixando as coisas de Deus sempre em segundo plano. E daí o que acontece? Deus vai levantar alguns profetas. E aí na palavra de Deus nós vamos conhecer os profetas maiores e os profetas menores. E aqueles que trouxeram a reedificação do templo que havia sido destruído por conta do cativeiro. Deus, ele sempre nos alerta antes, porque o Senhor, ele se agrada que nós estejamos sempre na sua presença. O Senhor é tão misericordioso, é tão generoso em nossas vidas, que ele faz o quê? Ele traz à nossa memória quem ele é e o amor dele para nós. E muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, nós esquecemos disso. E o que nós fazemos? Nós preferimos seguir o nosso coração e deixar os ensinamentos de Deus para trás. Assim, aquele povo rebelde também fez.
E o que acontece? Lembra do profeta Jeremias? Quanto que o profeta falava? Olha, se vocês não voltarem para o caminho do Senhor, vai vir a peleja, vai vir a guerra. E eles dizem, imagina, nós estamos em tempo de paz. Também o profeta Oséias passou por isso. Ele pregava, exortava um povo que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Imagina nós. O mundo clamando pela paz e nós proclamando, arrependei-vos. Lembra de quem dizia essa frase? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. O último profeta Malaquias, ele vai exortar o povo, principalmente os sacerdotes, porque foi um período que os sacerdotes eles deixaram a verdadeira pregação e estavam passando por um processo da apostasia. O que é a apostasia? A apostasia não é simplesmente um esfriamento da fé. A apostasia é deixar o verdadeiro ensino e cair no erro das heresias, das coisas que nos afastam da presença do Deus vivo. Quem está chegando aqui? Daia, prazer, seja bem-vinda. E daí o que acontece? Aquele povo que estava totalmente fora da presença do Senhor, agora eles estariam sendo exortados pelo profeta Malaquias. E o mais interessante é que o profeta ele vai colocar para os sacerdotes tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. Sim, falando sobre os dízimos, as ofertas, sobre casamento, sobre divórcio. Foi um período muito complicado. E principalmente porque Moisés aplicou o divórcio segundo o coração do homem, não era desejo de Deus. E daí o profeta Malaquias vem dizer para os sacerdotes o quê? Lembra da mulher da tua juventude. Porque era muito simples. Casou, a mulher tá ficando velha, vai lá e pega uma novinha. Dou carta de repúdio e pego outra. E a gente vai lembrar disso nos nossos dias, né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo dias descartáveis. Seja bem-vindo, Renan. Estamos atendendo o seu pedido hoje, João Batista. Né, minha linda Pri? Que bom você aqui conosco. E daí, eu estou explicando para que a gente possa entender em que contexto que chegou João Batista nessa terra. Sim, o reino de Deus estava vindo para restauração. Deus tinha um projeto para o homem. E esse projeto foi interrompido quando o homem ouviu uma voz que não era a voz de Deus. Pela misericórdia do Senhor, veio Abraão, que ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso. E aí nós hoje, graças à oportunidade de Abraão ter dado os ouvidos a Deus, estamos aqui. Graças ao pai Abraão. Sim, porque Abraão é pai de todo aquele que serve ao Senhor Jesus, sendo judeu ou não judeu, chamado como pai da fé. Durante esses 400 anos de silêncio, houve uma grande revolução. Nesse processo dos 400 anos, a palavra de Deus, que na época era o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mais a Torá, eles foram traduzidos, e mais os Salmos, foram traduzidos para o grego. Grego era a língua da época, a língua universal. Hoje o inglês é uma língua universal, nós temos também o espanhol, mas na época, o mandarim, né, que também tá se tornando uma língua universal, comercial, mas na época a língua universal era o grego. E aí Alexandre o Grande, ele vai contratar 70 sábios para traduzir do hebraico aramaico para o grego a primeira Bíblia que existia na época. E nesse processo, nós vamos ver a religião se consolidando, a religião judaica se consolidando. As sinagogas que foram criadas lá no cativeiro da Babilônia, elas começam a criar força e aí vão aparecer as seitas, que são os fariseus, os saduceus e os essênios.
Faz te lembrar alguma coisa do tempo de Cristo? E também a revolta dos Macabeus. Vamos deixar assim bem pinceladinho por cima e depois, numa próxima live, eu vou explicar para vocês todo esse processo dos 430 anos. Eu estou explicando mais ou menos por alto para que a gente chegue finalmente no João Batista. Muitas pessoas falam só de João Batista como primo de Jesus, aquele que batizou Jesus, aquele que perdeu a cabeça. Mas, na verdade, João Batista, ele era o profeta do reino de Deus. Olha que coisa mais linda. Deus enviou profetas para essa terra, profetas que eram a sua boca para os homens, educando, ensinando, revelando a vontade do Senhor para os homens, exortando principalmente para voltar para o caminho da verdade e da justiça. Porém, naquela época, ainda não era anunciado o reino dos céus, porque ainda não tinha chegado o Messias. Mas agora, o anunciador do reino tinha que vir primeiro, tinha que preparar o caminho, o arado, deixar as portas abertas para que o Messias viesse e o seu ministério fosse instaurado nessa terra. Jesus inaugurou o seu ministério há 2000 anos atrás e esse ministério não findou na cruz, ele continua conosco. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia agora, o livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 5. E aí nós vamos agora descobrir a base de João Batista, de onde ele veio, né? Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado de dias. Ora, aconteceu que, excedendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Esse santuário do Senhor, na verdade, era o Santo dos Santos. Lembra? Que para entrar no Santo dos Santos, eu vou colocar uma curiosidade aqui para vocês. Presta atenção. Todo sacerdote, a roupa do sacerdote, ela tinha sininhos na borda dela. E ele tocava esses sininhos. Então, conforme ele se movimentava lá dentro do Santo dos Santos, os sininhos tocavam. E aí era o grande risco. O sacerdote tinha que estar perfeito na presença de Deus, tinha que estar irrepreensível na presença de Deus. E aí o que eles faziam? Colocavam uma corda amarrada na cintura desse sacerdote, porque caso ele chegasse no Santo dos Santos, onde a presença do Deus Altíssimo estava, e ele demorasse muito, significava que ele podia ter morrido, porque ele podia ter algum pecado oculto que o povo não sabia, mas que na presença do Senhor ele não suportaria. E aí o que foi que aconteceu? Vai lá Zacarias no turno dele e entra no Santo dos Santos. E agora nós vamos conhecer o que aconteceu lá, né? Aconteceu o seguinte: e durante esse turno, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Essa oração não era qualquer oração, não. Era intercessão, era oração intercessória. E aí a gente vai pensar o seguinte: nos nossos dias, quantos pastores têm se preparado para subir no altar do Senhor, aquele altar sagrado, no qual o sangue do Cordeiro está aspergido sobre o altar? Quantas pessoas têm purificado seu coração, lavado suas mãos e se preparado para subir? Porque entregar a palavra de Deus é algo tão poderoso e algo tão santo que naquele dia, na presença do Deus vivo, eles vão clamar ao Senhor: Senhor, pregamos as multidões em teu nome, curamos enfermos no teu nome. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci.
E daí também tem um outro lado. Vivemos dias em que a Igreja de Cristo não intercede pelos seus pastores. Muitos pastores sinceros, com trabalhos maravilhosos, e têm a sua vida no altar. E a igreja está irresponsável porque não ora pela vida, pela casa pastoral, pela esposa dos pastores, pelos filhos dos pastores, e simplesmente os pastores estão sem cobertura espiritual. Porque é muito mais fácil criticar: o ministério não serve, o pastor não serve, e esquece que isso vai ser cobrado de cada um. Lembra de ontem, quando nós estudamos sobre o rei Davi? Ele não ousou matar Saul, porque era um ungido do Senhor. Olha o temor daquele homem. E hoje, muitos de nós matamos os pastores com a nossa língua. Exatamente. Não vigiamos o que falamos, não oramos, não intercedemos. E aí depois carreta peso para a tua vida. E aí você clama a Deus e não vê resposta. E não sabe por quê? Porque você não está vigiando. Nós devemos ser pessoas abençoadoras, abençoar. Então, vamos colocar isso como uma vigilância para nós. E daí, no versículo 11 diz assim: e eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Santo Deus de Israel. Nós falamos que somos crentes em Cristo, somos servos do Deus Altíssimo, mas nós estamos preparados para o sobrenatural de Deus? Muitos hoje estão tão caminhando para a apostasia que duvidam do sobrenatural de Deus. Você acredita ou não acredita nisso? Há muitas pessoas que vivem dentro das igrejas clamando a Deus por milagres, mas elas mesmas duvidam que Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode fazer um sobrenatural sobre as vidas delas. Elas esperam sempre no natural. E o que seria o natural? Deus me dá saúde, Deus me dá sabedoria, Deus me dá inteligência, eu vou trabalhar e vou ter o sustento para minha casa. Eu vou ter o pão porque eu vou estar trabalhando. E esquecem do sobrenatural de Deus. Esquecem que quando a medicina perde a autoridade sobre vidas, o sobrenatural de Deus já tirou pessoas da sombra da morte e ressuscitou. Amém? Então vamos voltar aqui para o texto. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Aqui eu vou dar uma paradinha só para poder explicar algumas coisas desse texto. A primeira parte: ele não beberá vinho. Nós vamos lá em 1 Crônicas 24, 10, e nós vamos descobrir a respeito de Nazireu. O que era o Nazireu? Era aquele que era consagrado desde o ventre. O Nazireu não cortava cabelo, o Nazireu não passava bebida forte sobre os lábios. E aí, ele era consagrado a Deus desde a barriga da mãe. E aqui a gente vai conhecer que João Batista, além de profeta, ele era um Nazireu. Ele era um separado, um escolhido no ventre para Deus. E também, quando diz assim, que ele traria os filhos de Israel ao Senhor Deus. Isso significa um ministério que estava sobre os ombros de João Batista. Que ministério é esse? O ministério de Elias. Muitas pessoas, quando ouvem falar de Elias e João Batista, há uma grande confusão. Eles acreditam que João Batista seria uma reencarnação de Elias, mas a palavra de Deus rejeita essa possibilidade.
Elias foi arrebatado aos céus em vida, e João Batista nasce do ventre de uma mulher. Porém, nós temos aqui na terra os ministérios de Elias e o ministério de Moisés. Como assim, Andréia? O ministério de Elias é aquele ministério no qual nós não aceitamos heresias dentro da palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo também tinha o ministério de Elias. Nós somos sanguíneos, nós herdamos isso dele, porque quando fala da palavra de Deus e não explica da forma correta, nós vamos ficar simplesmente irados, porque isso não procede da palavra de Deus. O ministério de Elias, ele traz o povo de volta para a adoração a Deus, ao verdadeiro Deus. Lembra de Acabe que trouxe Baal junto com Jezabel para a nação do Senhor? E eles pararam de adorar o Senhor e adoravam Deus Baal e toda aquela maldição e aqueles deuses que eles carregavam juntos. E aí veio o profeta Elias e aí ele vai falar, ele vai exortar o rei. Não, você está fazendo tudo errado, você está fora da presença do Deus vivo. E o rei não ouvia ele porque estava cego. Precisou passar pela peleja, 3 anos e meio sem chuva na face da terra, e aí ele clamar para que o rei fosse para o monte, levar todos os sacerdotes de Baal, e lá ele ia fazer o sacrifício. Esse também é outra live, tá bom, gente? Vamos só dar aquela introduçãozinha. E aí, nós vamos conhecer agora a personalidade de João Batista, que era exatamente isso. Ele carregava sobre os ombros dele o ministério de Elias. Não que ele era Elias reencarnado, porque Elias ainda virá. Quando você lê no livro de Malaquias, vou rapidinho lá, só para deixar isso bem elucidado, para deixar claro, porque há uma confusão teológica terrível e muitas pessoas acabam acreditando que Elias já voltou, e Elias ainda não voltou. Elias voltará, porque Elias vai vir para apresentar para o povo judeu igual Tomé, só acredita no que vê, as manifestações sobrenaturais de Deus, e aí eles se converterão novamente ao Senhor. Olha, gente, para vocês verem que não é de hoje, hein? Eu carrego na minha Bíblia, olha, entre Malaquias e Mateus, ó, não sei se vocês conseguem ver, os 400 anos de silêncio de Deus. Eu gosto de fazer as minhas anotaçõezinhas, olha, porque daí depois, quando a gente anota e a gente faz o nosso sublinho e a gente passa para o caderno, nós temos a nossa memória escrita que nos ajuda a memorizar mais, a guardar. E daqui, ó, Malaquias, último capítulo do Antigo Testamento, o último livro. No último capítulo de Malaquias, capítulo 4, ele vai dizer assim: o sol da justiça e o seu percussor. E aí ele diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, exatamente como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão gostando? Levanta aquele coraçãozinho para eu saber que vocês estão acompanhando, que vocês estão gostando, porque é meio complicado quando a gente fica aqui meio perdido, sabe? Que a gente não consegue interagir com vocês. Mas vamos nós, continuando. Bota o coraçãozinho que eu sei que vocês estão aqui, estão curtindo, que estão aproveitando esse estudo maravilhoso de João Batista. E daí ele diz assim:
Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos de que lei? De Moisés. Meu servo, a que lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui há uma curiosidade. Obrigada, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Eita glória. Amém. Glórias a Deus. Depois pode mandar no particular, porque todas as dúvidas que vocês têm, a gente vai fazendo outras lives para elucidar essas dúvidas, tá bom? E daí, eu vou fazer sempre uma surpresinha. Ontem, a pessoa que pediu sobre o rei Davi não estava na live, mas quem pediu de João Batista está aqui hoje, hein? Então fica até o fim que tem surpresa. E aqui a gente vai ver claramente, nessa passagem, anota aí no caderninho de vocês, hein, para dar suas anotações, que o profeta Elias, ele vai vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Então não é a primeira vinda do Senhor Jesus, porque na primeira vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio como cordeiro para a reconciliação. Então o Senhor Jesus veio fazer a restauração do reino, reconciliação do homem com Deus e a nova aliança. Mas na segunda vinda do Senhor Jesus, meus irmãos, quantos têm clamado, Maranata, vem o Senhor Jesus, e mal sabe que essa segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai vir como leão da tribo de Judá, o justo juiz. E quando ele vier, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão no firmamento. Nós vamos ter um dia de escuridão completa sobre toda a face da terra. E a palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro que os céus vão se derreter. Você tem noção do que é isso? Eu imagino como se fosse, sabe aquela bomba nuclear explodindo? E aquela explosão. E aqui no Brasil e no Japão vai estar tudo a mesma coisa, tudo escuro. Presta atenção. Por quê? Por que que antes da volta do Senhor Jesus tudo vai ficar escuro? Vai se revelar as trevas que há sobre a face da terra e principalmente porque quando tudo escurecer, o sol da justiça vai resplandecer, a luz do mundo vai aparecer e todo olho verá e toda língua professará que Ele é o Senhor. É a volta do Senhor. A volta do Senhor vai ser volta gloriosa, com todos os anjos e miriades dos céus, tocando trombeta, aquele barulho, aquele estrondo, e o povo da terra se arrependendo, porque negaram o nome do Deus vivo. E nós que o adoramos, vamos estar com as mãos estendidas para o céu, dizendo glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, antes da volta do Senhor Jesus, vem o profeta Elias, para que o povo de Israel se converta. Gente, é um ministério específico. Nós somos a Igreja de Cristo. Israel é a testemunha das nações, porque as nações do mundo têm seus deuses e Deus separou uma nação para que todas as nações do mundo soubessem que ela tinha um único Deus. E ainda hoje, quando você fala de Israel, você fala o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Ninguém fala os deuses de Israel. Eita glória, nós somos Igreja de Cristo, nós somos a testemunha do ministério do Senhor Jesus, do Messias, do nosso Senhor e Salvador. Então há a testemunha que é a nação, e que é a nação, para que as nações do mundo saibam do verdadeiro Deus, e há a testemunha de Jesus na terra, que somos nós, a Igreja do Senhor Jesus, a igreja que não vai aceitar as mentiras, não vai aceitar o engano, não vai aceitar
aceitar a corrupção dos últimos dias de uma Bíblia reescrita para agradar a corações de homens, porque nós sabemos que a palavra de Deus é eterna e que a palavra é o verbo e que o verbo fala. Glórias ao Deus vivo. E, entenderam? Então, João Batista não era Elias. João Batista era o profeta do reino dos céus. Ele tinha sobre seus ombros o ministério de Elias. Glórias a Deus. E daí nós vamos voltar lá para Lucas. Saí de Malaquias, estou voltando para Lucas. Lá em Lucas, nós vamos ver essa passagem sobre o nascimento, sobre o que antecederia o nascimento de João Batista. João Batista, ele tinha o pai Zacarias e a mãe Isabel, que já estavam com uma idade avançada. Você imagina nos dias de hoje, você acredita que tem gente que não acredita em milagres? Que fala assim, a pessoa tá idosa, só se for fazer inseminação, gravidade, verdade, naturalmente. Isso é lá pro Antigo Testamento, isso era a época de Sara, era a época lá de Isabel. Hoje uma mulher de seus 60 anos não engravida não. Duvida do poder de Deus? Você duvida do sobrenatural de Deus? Eu creio em milagres. Eu vivo milagres. Eu creio em milagres. E eu creio que sim, ainda é possível. O que não é possível é um coração descrente. É um coração que se diz crente e é descrente. E aí, olha o que aconteceu com Zacarias. Ele vai ver o anjo e ele vai falar exatamente isso. Incredulidade. Olha o que ele diz. Ele vai dizer assim, agora no versículo 17, nós vamos voltar para Lucas 1, versículo 17. Nós demos uma caminhadinha na Bíblia, né, que é para poder a gente abrir a nossa mente e entender algumas coisas, né, porque senão fica meio perdido. E daí no versículo 17 diz assim, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Gente, se não estiver preparado, não vai ver a glória não. E o que é um povo preparado? Um povo que busca conhecer a palavra de Deus, conhecer através da palavra a verdade. A palavra diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, ele procura filhos obedientes. Deus rejeita filhos desobedientes. Nesse período que antecedeu o nascimento de João Batista, aqueles sacerdotes, agora, eles eram religiosos. Eles colocavam muito jugo sobre o povo. Eles eram santos, o povo não. Para falar com Deus tinha que passar por eles. E aí, João Batista vem quebrar tudo isso, gente. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Olha aqui o mensageiro do Senhor trazendo as boas novas de novo, né? Sempre que tem notícia boa, tem Gabriel junto, gente. Eita glória! Seja bem-vindo! E o anjo Gabriel ali chega e vai anunciar para Zacarias. E aí, o que Zacarias fala? Eu sou avançado de dias, eu sou velho e minha mulher avançada de dias. O que ele fez? Semelhante a Sara, duvidou do poder de Deus. Gente, não duvida, não duvida. Quando um profeta do Senhor chega para você e diz, Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem um projeto para a tua vida, recebe, guarda no teu coração como um tesouro escondido. Muitos projetos de Deus já poderiam ter acontecido na tua vida se você tivesse parado de
olhar para aquilo que não vem da direção de Deus. Você tem desviado seus olhos do Senhor. Por isso que você não tem vivido do melhor do trono de Deus. E Zacarias, por conta dessa pergunta, ficou mudo. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Gente, olha que perigo. É um perigo muito grande. Quando Deus entrega uma promessa na tua vida, quando Deus entrega uma palavra para a tua vida e você duvida, você corre o risco de entrar no pecado da desobediência. E o pecado da desobediência é considerado rebeldia similar à feitiçaria. Vamos ficar atentos, gente. É muito perigoso tudo isso, né? Por isso que quando a gente vai observando a vida dos homens e das mulheres que estão na Bíblia, ela vai servindo para nós como espelho, testemunho, para a gente vigiar. Deus tem banquete para as nossas vidas, plenitude do amor dele para as nossas vidas ainda aqui nessa terra. Mas nós muitas vezes não vivemos a plenitude do amor de Deus, das promessas de Deus. Por quê? Porque duvidamos. Que esquecemos que o nosso Deus é Deus do sobrenatural. O natural compete a esse mundo aqui, ó. Precisa de tecnologia, precisa de ciência, precisa de estudo. Mas Deus, ele confunde a sabedoria dos homens. Por isso que o sobrenatural de Deus é maravilhoso. E daí, o povo estava esperando a Zacarias e admiraram-se de que tanto se demorava no santuário. Eles já estavam com medo. Lembra que eles estavam lá do lado de fora orando, intercedendo por ele? Agora eles estavam com medo. Por quê? Por que ele estava demorando tanto? Por que ele não saía para fora? Você lembra que eu falei lá no começo que se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos e ele estivesse em pecado, ele corria o risco de morrer lá dentro? Por isso que eles ficavam lá intercedendo, orando pela vida dele do lado de fora? Mas, saindo ele, não podia falar. E agora? Meu Deus, o que aconteceu? Esse homem ficou um tempão lá dentro. E eu não posso saber o que aconteceu, porque ele saiu mudo. Eles sabiam que ele estava vivendo algum sobrenatural ali dentro. Porque quem entrava no Santo dos Santos demorava, ou tinha morrido, ou estava vivendo sobrenatural com Deus. Imagina a curiosidade desse povo. O povo curioso. Mas saindo ele, não podia lhe falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressavam-se por acenos e permanecia mudo. Imagina, sabe quando a gente chega para uma pessoa que não pode falar? E aí a gente fica assim, que nem eu estava na votação agora, olha que a situação. A moça estava esperando, eu já estava lá dentro, né, para votar. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, tá calor hoje, né? Tá quente. E ela olhava para mim assim. Eu falei, acho que ela não foi com a minha cara, né? E eu sou tagarela. E eu falava, nossa, tá muito quente, né? Ela falava assim. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu falei assim, falando tanto na cabeça da mulher, a mulher não tinha como responder. E aí o que eu fiz? Tá calor. Aí ela, Mas eles fizeram todos os tipos de aceno. E ele não tinha como responder. A boca dele estava selada. Ele não podia nem acenar, nem escrever. Por que estava selada? Porque ele duvidou. Olha o perigo, hein? Gente. Fica atento nisso, guarda isso no coração. Não duvida do que Deus pode fazer. É muito arriscado, mas muito arriscado mesmo. Vocês estão gostando? Põe aqui o coraçãozinho, escreve uma mensagem. Aonde que vocês estão acompanhando? Vocês têm alguma dúvida? Pode escrever que a gente vai aqui elucidando. Conforme a gente vai falando, a gente está falando da história de João Batista, o profeta do reino de Deus, o anunciador das boas novas. O evangelho começa a ser propagado através da boca de João Batista, gente. Olha a responsabilidade desse profeta. E daí,
a felicidade, olha, só para terminar, e expressavam por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Oba, vai para a melhor parte. Agora ele vai para casa, tá mudo, pode falar nada com a mulher dele, mas Deus já estava agindo, Deus já estava trabalhando. Sabe, aquele silêncio ensurdecedor que você não consegue entender o que está acontecendo na sua vida, aquele silêncio que você clama a Deus e fala: por que eu tenho orado e não tenho ouvido a resposta do Senhor? É porque o tempo de Deus está trabalhando no teu caráter. Presta atenção. O que Deus prometeu já está no mundo espiritual, já está acontecendo. Quando o anjo anunciou para Zacarias que João Batista ia nascer, ele já estava sendo gerado lá no mundo espiritual. Entendeu? E olha aqui, ó. A felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens, a minha vergonha. Gente, ela recebeu a benção dela e ela ficou, ó. O marido dela ficou mudo porque duvidou, e ela ficou muda porque uma mulher sábia, quando recebe a benção, ela não vai anunciar para todo mundo, não. Olha, presta atenção, esse é mistério de Deus, está recebendo agora, hein? Uma mulher sábia, quando recebe um presente de Deus, uma promessa de Deus na sua vida, ó, porque você não sabe aonde pousam os olhos e aonde pousam os ouvidos que vêm na direção da tua vida. Ai, como que a gente fala, né? Nós temos uma tendência de falar muito. A gente fala demais e a gente tem uma alegria de falar de tudo aquilo que a gente recebe de bom. Mas a gente tem que aprender até isso, aprender o tempo de falar sobre as nossas bênçãos. As nossas bênçãos têm tempo para serem reveladas. Não é para qualquer um e não é em qualquer tempo. Então, ela ficou quietinha por quanto tempo? 5 meses. 5 meses, Isabel, ó, quietinha. E daí, aqui em Lucas nós já vamos saber sobre como que foi a anunciação do Senhor Jesus a Maria e tudo mais. Só que a gente vai dar aquele pulo que chega na visita de Maria e Isabel. Naqueles dias, ó, Lucas 1, versículo 39. Quem está acompanhando na Bíblia, dá um ok assim para mim. Vocês estão com a Bíblia aberta? Estão acompanhando na Bíblia? É interessante, todas as vezes que a gente entrar com os estudos dos personagens, vocês estarem com a Bíblia acompanhando comigo, tá bom? Porque eu vou falar de passado, presente e futuro, mas eu vou falar sempre escrito aqui dentro da palavra de Deus. Você viu que nós caminhamos para Malaquias, nós voltamos para Lucas e daqui a pouco a gente vai dar um pulo lá na frente. Então fica com a sua Bíblia aberta, porque para você poder acompanhar e saber, não se perder dentro do contexto, né? Porque tem contexto histórico, tem contexto espiritual. Glórias a Deus! Hello, Renan! Bênção do Deus vivo. Lucas 1, versículo 39 diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Oh, glória! Gente, só quem tem essa presença maravilhosa sabe o poder e como ela preenche o nosso ser, preenche cada pedaço do nosso ser. E aí a criança, que já era cheia do Espírito Santo, mexeu na barriga, no ventre da mãe, e a mãe ficou tomada da presença do Espírito Santo. Tem coisa mais linda para um cristão, para um servo do Deus vivo, ter a presença do Espírito Santo? Você tem buscado a presença do Espírito Santo na sua vida?
Você tem caminhado com Deus? Como que está a sua constância? Como que está a sua leitura da palavra de Deus? Como que está o seu dia a dia com a palavra? Ah, Pri, legal. Isso mesmo. Quem que tá dando joinha é que tá com a Bíblia aberta em casa enquanto a gente tá com a Bíblia aqui, tá bom? E daí, ela, cheia do Espírito Santo, ela vai falar para Maria. Exclamou em alta voz. Gente, tem gente que reclama, né? Quando entra numa igreja pentecostal, eu sou Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e a gente é daqueles que fala alto, a gente gosta da glória a Deus, aleluia. E tem gente que critica. Aqui, Isabel, cheia do Espírito Santo, olha para Maria e fala em alta voz, exclamou em alta voz: bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Oh, glórias a Deus, aleluias. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, oh Deus Santo, pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. João Batista dentro do ventre, só de saber a presença de Jesus, ele se encheu de alegria. Você tem se enchido de alegria da presença de Jesus na tua vida? Ou você tem dado mais oportunidade da tristeza, da angústia e muitas vezes do desespero? Porque quando nós buscamos a presença de Jesus, não tem espaço. Eu fico emocionada, porque a presença de Jesus me emociona. A presença de Jesus, ela está fundida dentro do meu corpo, como se fosse uma reação química. É uma reação química. Nós precisamos entender isso. E João Batista sabia disso desde o ventre da mãe. Isso é misericórdia pura de Deus. Isso é maravilhoso, sobrenatural de Deus. E muitas vezes tem gente brincando, tocando na vida de ungidos do Senhor. Olha, cuidado, 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 cuidado. E aí ela vai continuar e dizer assim: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes fora dita da parte do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Glórias e glórias e glórias a Deus. E agora nós vamos ver o nascimento de João Batista. No versículo 57 diz assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram-se os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram-se do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Olha só que interessante. Era costume da época ter um nome que tivesse dentro da raiz daquela família, ou se dá o nome do pai, né? No caso, eles queriam dar o nome de Zacarias para João Batista. Mas ela fala: não, o nome dele é João. E aí, é interessante, né? Ela sabia que o nome dele era João, mas o anjo falou para quem? Para Zacarias. Zacarias estava mudo, mas ela sabia. Ela sabia porque Deus confirmou dentro dela, do espírito dela. E daí, e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a boca lhe abriu. E desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam-na no coração, dizendo:
Que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Quando alguém fala assim, você foi escolhido no ventre da sua mãe, é muito complicado a gente entender isso, né? É muito complicado saber que Deus nos amou de tal maneira que antes do nosso nascimento Ele colocou a marca dele registrada em nós, no ventre da nossa mãe. E assim, quando nós nascemos, muitas vezes nós passamos por situações tão difíceis de rejeição, de tristeza. Nós caminhamos com pessoas nesse mundo que não aceitam a nossa presença. E muitas vezes a gente se entristece. Muitas vezes o espírito da opressão, da depressão tenta tomar posse das nossas mentes. Mas esse mundo que rejeitou Jesus, rejeita a presença do Todo-Poderoso que há em nossas vidas. É por isso que você passa por tantas lutas na sua vida. E aí nós vamos ver agora a gratidão do coração de Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista, vai fazer um cântico para Deus, para a alegria de Deus ter aberto o ventre da esposa dele. Porque para um judeu, ele é muito bem sucedido. Ele tem a autoridade de Deus sobre a vida dele. O judeu, onde ele bota a planta dos pés dele, aquele lugar pode estar lá morto. Mas aonde ele encosta, ainda nos dias de hoje, tudo dá certo. É muito raro você ver um judeu que não deu certo. E aí, tudo isso, os bens materiais que os judeus têm, não vale nada, porque para um judeu o maior tesouro são os filhos, sua herança, sua descendência. Lembra de que Deus falou para Abraão? Que a descendência de Abraão seria maior do que as estrelas dos céus, do que as areias da terra. E aí o cântico de Zacarias, que diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo... deixa eu só falar uma coisa. Quando você está cheio do Espírito Santo, você contagia todos que estão ao seu redor. Busca o Espírito Santo. Não desista. Clama por ele. Coloca teu joelho no chão e fala: eu não vou sair daqui enquanto tu não me tocares. Fica na presença dele. É ele que nos educa, que nos ensina, que nos revela. Busca o Espírito Santo. E João Batista no ventre contagiou a mãe dele, cheio do Espírito Santo. E agora o pai dele cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você contagia ao seu redor com essa atmosfera do céu. Amém? E ele vai dizer assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adoremos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimi-lo dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eita glória! Igreja de Cristo,
você tem um ministério nas tuas mãos. A Igreja de Cristo precisa despertar de sono para entender o grande mistério de Deus sobre nós. Nós somos anunciadores do reino. Nós somos a voz que clama no deserto. Nós somos os percussores da volta do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que João Batista é o espelho da Igreja de Cristo nessa terra, que não se corrompeu, mas veja, ele se separou, ele não se contaminou, mesmo estando no mundo, ele era separado do mundo. Nós estamos nesse mundo, querendo estar contagiados com as coisas que esse mundo oferece. Poder, glória, mesmo às vezes, mesmo no ministério. O eu, quando a palavra diz que eu diminuo e que tu cresças. João Batista entendia claramente isso. E daí, nós vamos aqui pular toda aquela passagem de Jesus. Interessante, né? Pediram vários personagens para mim e não pediram o principal. Mas eu vou falar dele. Aguarda, porque tá chegando. Deus, ele é maravilhoso. Olha, a gente vai ver coisas maravilhosas, mas maravilhosas do ministério de Jesus. Nós vamos chegar aqui em Lucas, no capítulo 7, no versículo 18. Antes disso, nós vamos até o livro de Mateus. Espera só um pouquinho, que eu quero falar sobre o batismo. Então, dá para ser aqui. Vamos nós. Nós ainda temos para falar de João Batista aqui. Amém. Capítulo 3 de Lucas vai falar o seguinte: a pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisiânias e tetrarca de Abeline, sendo sumos sacerdotes Anás e Ceifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí ele dizia assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E suscitou, né? Olha nós aqui. E também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vocês têm noção do que João Batista estava dizendo para aquele povo? Primeiro, vamos explicar uma coisa aqui, vou dar uma paradinha. João Batista pregava arrependimento de pecados.
E aí o batismo que João Batista anunciava das águas, ele tinha um nome, batismo de arrependimento. Aí você vai falar assim para mim, mas já existia batismo. Eliseu já batizava os seus profetas, da casa dos profetas em águas. Mas o batismo de João Batista era completamente diferente. O batismo de João Batista já estava ligado à reconciliação do homem com Deus. Nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 3, quando o homem peca. O que acontece com Adão? Adão não se arrepende de ter desobedecido a Deus. Adão não se arrepende de ter dado ouvidos para Eva. E ainda assim ele diz para Deus: a culpa é da mulher que tu me deste. Olha o coração do homem Adão. O homem Adão tinha a faca e o queijo na mão. Naquele momento, na presença do Deus Altíssimo, só bastava para ele uma palavra: me perdoa, Senhor. E o coração arrependido chegaria no coração de Deus. E tudo estaria desfeito. Toda desobediência, tudo. Mas não foi isso que aconteceu com João Batista. Com João Batista não, com Adão. E agora João Batista, ele está preparando o arado para Jesus. Ele está preparando o caminho para Jesus. Por quê? Jesus precisava de ter alguém antes dele. Você vê como que Deus dá honra para o homem. Deus dá honra. Deus separa um homem nascido de mulher para ser aquele que anunciar a chegada do Messias, aquele que estava preparando o coração dos filhos para os pais. Como assim? Para chegar até Jesus, o nosso coração tem que estar preparado para se arrepender. Esse que é o grande problema. Muitos são simpatizantes de Cristo, mas não passam pelo novo nascimento, por algo muito simples. Ainda há um eu muito grande no seu coração. Ainda não houve o verdadeiro arrependimento de pecados. E um homem que não se arrepende totalmente dos seus pecados, ele não tem um coração aberto para Jesus. Por isso que João Batista dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Porque haverá uma ira, este mundo foi condenado. Por isso Jesus, ele vem pela misericórdia de Deus para nos resgatar dessa ira. Muitos, eles confundem tribulação com ira. A tribulação é a grande peneira de Deus, que vai separar o joio do trigo daqueles que verdadeiramente vivem pela fé em Cristo, ou os religiosos que apresentam sua face para o mundo, mas o coração completamente longe de Deus. Guarda isso no seu coração, essas lições que estamos tirando de João Batista. E daí, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer para vós mesmos: temos por pai Abraão. Essa passagem faz a gente lembrar que todas as vezes que Jesus chegava até alguém e dizia: seus pecados estão perdoados, em seguida ele dizia: vá e não peques mais. Uma das coisas que o cristão está esquecendo nos dias de hoje é que Jesus te recebe do jeito que você vai para ele, mas ele pede para você não pecar mais. Aí diz assim, que enquanto essa carne corruptível estiver aqui, nós estamos debaixo do jugo do pecado, mas aquele que é nascido de novo foge do pecado por amor, por amor. E daí, e também, ele vai dizer assim, ó, e também já está posto o machado. A gente já leu isso, né? E então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo.
Foram também os publicanos para serem batizados. Perguntaram-lhe: Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que lhe é estipulado. Não coloca julgo sobre o povo que não está dentro da palavra de Deus. Você que tem ministério, você que é pastor, que é pastora, não coloca o que não está dentro da palavra. Deus, quando Ele está no controle da casa, nunca vai faltar nada na casa. Então só prega a palavra. Você vai ver uma abundância do Senhor 1000 vezes mais do que o seu coração acaba induzindo o povo. Entendeu? Vigia para não perder a tua salvação e o teu galardão. Quem tá aqui, eu tô vendo que a gente tá com, o pessoal tá saindo, né? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se você tá acompanhando, se você ainda tá comigo. A hora tá avançada, nós já estamos em 00:48. Eu sei que tá avançando, né? Na madrugada estamos em plena vigília e nós já estamos quase terminando a passagem de João Batista. E daí também os soldados lhe perguntavam: o que nós faremos? E ele lhes disse: ninguém maltrates, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o que é vosso soldo. Quer dizer, não é porque você está soldado que vai receber propina, entendeu? É forte, né? Muito forte. João dá testemunho de Jesus. É a parte que a gente estava esperando, né? Essa é a melhor parte, né, da história de João, né? O encontro dele com Jesus. Então, no versículo 15 do 3 vai dizer assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João Batista, se não seria ele porventura o próprio Cristo? Cristo aqui, né, significa Messias, Messias. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo ao celeiro, o seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, como muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Ah, glórias a Deus, Pri. Obrigada, viu? E daí, o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte: tá tudo junto e misturado. Mas quando Jesus botar a mão dele no arado, a pá dele no arado, essa é a tribulação, gente. É a peneira. É a hora que ele vai começar a separar trigo. Ele vai separar trigo. Ele vai separar trigo. E o joio ele vai colocar separado. Ele vai puxar o trigo para colocar no seu celeiro. E aí ele vai deixar. O homem vive do jeito que quer, mas esquece que a palavra de Deus é verdade. E o dia que estiver na presença do Senhor não vai dizer assim: eu não sabia. Está tudo escrito. Isso aqui é um testamento irrevogável. E o fogo extinguível que ele fala aqui é o lago de enxofre na eternidade dos séculos. Porque nós temos o quê? Um destino. Ou com Deus ou sem Ele. A escolha sempre vai ser sua. E daí, assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por causa das maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as casas, ainda sobre todas, a de lançar João no cárcere. E aí tá dizendo aqui, ó, João estava sendo preso. Oi, Elzinha, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui falando de João Batista,
profeta do reino de Deus, o anunciador do evangelho, o anunciador de qual que era a senha para entrar na presença de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Havia um povo religioso que falava da Torá, falava da palavra, mas não vivia a palavra, trazia peso para o povo. Como diz na minha igreja, eita glória, 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 glória. Batismo de Jesus, chegou, gente. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 21 do capítulo 3 diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ei, Jesus lindo, Jesus maravilhoso, Jesus é o nosso Senhor. Nós temos a alegria de fazer parte do seu reino. Como ele é maravilhoso. Jesus nos ensinou todo o caminho da verdade e da justiça, gente. Todo o caminho. A paz do Senhor Jesus, eu não consigo ler teu nome. Amém? Mas seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Nós estamos chegando aqui na parte que eu falei que ia fazer uma surpresa. Isso mesmo. Nós vamos fazer uma surpresinha e é agora. E agora. Vamos esperar? Tá ao vivo. Quem que fez o pedido? De João Batista. Tá entrando aqui agora comigo, foi convidado, né, seu Renan? Aceita aí, dá um clique, e a gente vai aqui dar só uma saudação pro povo. Cadê você, Renan? Vocês têm que estar preparados. Quando vocês entram aqui na live, né? Eita glória! Glórias e glórias e glórias e glórias. Aguardando o Renan. Cadê Renan? Vamos, Rê. Vamos aqui, ó, finalizar nossa live. O que aconteceu? Acho que não deu certo a transmissão. Tá chegando, tá chegando. Vocês já abram a Bíblia em Lucas 7. Eita, glória, glória, glória. Renan é o nosso amado. Quanto tempo de estudo bíblico junto, hein, Rê? Que saudade do seu bolo de cenoura. Não só do bolo de cenoura, saudade de você também, principalmente de você. Mas confesso que o bolo de cenoura era bom demais, viu? Que delícia! É nóis! Coloquei aqui um pouquinho o carregador porque a nossa live consumiu bastante hoje. Tá gostando? Você pediu João Batista? Tá chegando a sua expectativa? Você tinha mais vontade de alguma coisa, de perguntar mais? Que eu lembro até o momento era isso. Que bom! Glórias a Deus! Algumas lições a gente aprende com o João Batista, algumas não, muitas, né? Lições maravilhosas. Olha lá, Andréia Brito, saudades, meu amigo. É amiga sua, hein? Andréia Brito. Dá uma saudação aí pra ela, Rê. Saudades, André.
Eita, glória, glória. Elzinha falando, paz, amada, que bênção maravilhosa. Você vê, João, ele anunciava que Jesus estava vindo, né? Ele era o anunciador. Mas olha que coisa mais interessante, né? Querem tirar hoje que Deus tem os seus ungidos no ventre. E ficam falando, não, mas não é assim, isso é calvinismo, é não sei o quê. Mas Deus tem os seus escolhidos, sim. E você vê que coisa mais linda, desde o ventre ele contagiava a mãe dele com a presença do Espírito Santo que havia nele. Então, você vê a importância, Rê, da gente estar buscando o Espírito Santo? Sim. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente contagia, né? Que a palavra de Deus diz que a boca sai do que o coração está cheio. É muito triste nos dias de hoje a gente ver alguns servos do Senhor com a boca cheia, né, de coisas que não eram para ser. Em vez de estar cheios da palavra, cheios da presença, estão cheios de outras coisas, né? E até de palavras, né? De palavras, né? Não está dando testemunho, não. Então a gente tem que voltar. E a outra lição que aqui, maravilhosa, sabe o que você me fez lembrar, voltar para o João Batista? Porque João Batista tinha uma época que uma conhecida, uma amiga, me chamava de Joana Batista. Eu dava risada. Hoje eu falo assim, não, amiga, não. Não, amiga, não. Todo mundo quer ser João Batista para anunciar o reino, né? Mas ninguém quer o fim dele, né? Exatamente. Jesus, né? Santo e sagrado. A gente tem que estar preparado para tudo, né? Nós temos que estar preparado. Lembra que a gente falava muito disso, né, Rê? Quando a gente estudava, né? Que todo mundo se diz cristão, né? Mas nem é todo mundo vai querer morrer por quê? Oi? Nem todo mundo quer pagar o preço. Nem todo mundo quer pagar o preço. O preço, meu filho, fama e poder todo mundo quer, né? Sim. Mas, olha aqui, ó, essa passagem de Lucas 7, eu fico encantado por ela. Sabe por quê? Imagina se João Batista, quando ele batizou Jesus, ele não sabia que era Jesus. Daquele povo que estava todo ali, quem teve a visão do reino foi João Batista. A gente sabe disso, né? Que aquela visão da pomba, de Deus falando, de Jesus, não foram todos que viram, mas João, com certeza, como ele tinha autoridade e a presença do Espírito Santo, ele teve a visão. Mas aí, olha que curiosidade interessante, ele vai enviar mensageiros para Jesus para perguntar se Jesus é realmente o Messias. Isso para mim aqui é assim, bem interessante, porque ele vai falar assim, ó, no versículo 18, você tá acompanhando a sua Bíblia? No versículo 18 do capítulo 7, ele diz assim, ó, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João chamava dois deles. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? É interessante isso, né? Porque quem vê essa passagem pode se questionar assim, será que João Batista tinha dúvidas que Jesus era o Messias? Por quê? Porque ele manda lá os seus discípulos perguntar isso para Jesus, mas na verdade nós sabemos que não é esse o fato, né? Quando João Batista ele manda seus discípulos, ele sabia que estava chegando próximo a hora dele partir. Ele já estava sabendo que ele ia embora. E aí o que vai acontecer? Os discípulos dele é que tinham que saber se Jesus era Jesus, por isso que ele envia. E é tão interessante isso, né? Por quê? Porque nós, quando temos Jesus, que nem no caso de João Batista, ele tinha certeza de quem era Jesus. Porque o Espírito testifica no nosso espírito quem é Jesus. Só que daí, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas ainda não conhecem a Jesus.
Então nós fazemos elas irem até Cristo, para que através da nossa vida elas conheçam a Jesus. Olha, é muito rico demais, é rico demais. Renan, e daí, pega daí do 21, leia aqui para mim. O 21. Uhum. E na mesma hora, ele curou a muitos de suas enfermidades e males e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos, ele deu a visão. Continua, no 22. Então Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Aleluia. Termina, 23. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Na minha versão tá assim, ó. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ei, meu Deus, maravilhoso. E aí a gente vai continuar no versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, o que saístes a ver? Um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de que está escrito: Eis que envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. E aqui, pois, compararei os homens dessa geração e os que são semelhantes a eles. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é tão lindo, né, Renan? E daí, nós vamos saber, né, que a enteada de Herodes vai pedir a cabeça de João Batista, e João Batista vai morrer, e cumpriu-se a sua missão aqui na Terra, né? Então, a questão é, muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade de termos uma missão aqui na Terra. E nós, ao invés de obedecermos, no meio do caminho, por causa de que alguém me ofendeu, por causa de que alguém me magoou, porque sempre alguém, vai tentando se justificar e vai deixando Jesus na beira do caminho. João Batista, desde que nasceu, ele tinha um propósito na vida dele e ele vai cumprir até o último fôlego de vida e está guardado para a glória de Deus. Ei, Deus maravilhoso! Que saudade dos nossos estudos, né? Foi muito rico, aprendemos tanto juntos. Foi maravilhoso, maravilhoso, muito maravilhoso. Tá chegando mais gente. Tem os madrugadores, que nem nós. Obrigada pela indicação do João Batista.
Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Tinha alguma curiosidade de João Batista que estava guardada no seu coração? Olha, eu não sei por quê. Acho que tem a ver com o ministério, né? Mas ele é um personagem que me chama, uma pessoa que me chama muita atenção. Bem pelo que você falou, né? Dele representar, tipo, a igreja, né? A igreja seis. E é A uma coisa Igreja que me Santa. marca muito. De ser separado, de ser diferenciado. E se tiver que morrer, morrer. É. Porque Igual lembra que a Esté, né? gente falava, Perecer, né? pereci. Na Dos verdade, já estamos mortos, remanescentes. né? É. Quando nós descemos as águas do batismo, porque quando nós entramos para o reino dos céus, o primeiro passo é o batismo de João Batista, né? Ele continuou. Você lembra que quando a igreja é instaurada na terra, lá em Atos dos Apóstolos, eles vão ser batizados no Espírito Santo, mas todos os discípulos de Jesus já tinham sido batizados em águas. E aí vai ter aquela curiosidade, né? Que desce aquele lençol para Pedro, porque Pedro não comia coisas imundas, Pedro estava ligado ainda ao judaísmo, à Torá, às coisas que estavam agarradas na lei, e daí Deus fala assim, aquilo que eu purifico é puro. E daí quem que vai estar lá esperando por Pedro? Cornélio. E aí quando Pedro chega lá em Cornélio, ele vai falar das coisas que Cornélio queria saber de Cristo e vai falar de Jesus para ele. E enquanto ele está falando de Jesus, desce o Espírito Santo, eles são todos batizados em línguas. E daí o apóstolo Pedro fala para aqueles que estão junto com ele, diz assim, o que nos impede que eles sejam batizados em águas? Né? E também aquela passagem de Felipe, né? Que ele vai até o eunuco, e aí ele vai falar que o eunuco estava lendo Isaías, mas não conseguia entender. E aí ele vai chegar para o eunuco e vai dizer tudo sobre Jesus. E aí o eunuco fala assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele aceita Jesus como teu único salvador e descer as águas do batismo. E aí ele fala assim, ó, aqui tem águas, posso ser batizado? Pode. E ele desce as águas do batismo, né? E aí você vê que o Espírito de Deus toma o Felipe e ele vai embora. Então, Jesus, em Marcos 16, ele vai dizer, né? Todo aquele que crer em mim e se batizar será salvo. E nós temos dois batismos, né? O batismo das águas e o batismo do Espírito, né? Esse batismo de fogo é um novo nascimento. Muita gente acha que o batismo de fogo é orar em línguas. Orar em línguas faz parte da vida daquele que está dentro do reino dos céus. Quando nós descemos o batismo das águas, ele é muito importante para nós. Primeiro, por quê? É reconhecer que a gente tinha uma carne pecaminosa, uma carne pecadora. E essa carne agora está sendo rendida a Jesus. Então, quando nós descemos as águas, é a mesma coisa que o símbolo de uma morte. Nós morremos para esse mundo, para um novo nascimento. E aí, quando a gente fala, você acabou de falar, né? Será que estamos preparados para morrer? Mas nós já estamos mortos. Aqui ainda nós estamos esperando, né? E complementando a missão que ele nos entregou. Todo aquele que reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador tem uma missão. Qual é a missão? Anunciar o reino. Jesus fala, a todo aquele que crer em mim, esse batizar, esse será salvo, porque este mundo foi condenado. Então muita gente fala assim, Jesus é meu salvador porque me salvou do pecado. Não, Jesus é teu salvador porque ele perdoou os teus pecados, a dívida que estava sobre a tua vida, que era impagável, mas ele é salvador porque ele veio te salvar da condenação deste mundo. E o dia que os livros abrirem, seu nome vai estar constado no livro da vida. Porque se seu nome não está no livro da vida, você está ferrado. Entendeu? Então, sem Jesus não tem caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, tudo para o reino dos céus, ele tem base, tem princípios. E o homem de hoje é rebelde, não quer respeitar esses princípios. Por isso que muitas pessoas, elas acabam saindo da igreja que a gente ainda tem aqui na Terra, né? Porque esses dias a gente estava conversando, curiosidade, né, Renan? Você vai hoje para a Europa, se você for na França, se você for na Inglaterra, na Irlanda, na Alemanha, principalmente Inglaterra, Irlanda e Alemanha,
que eram os berços do Evangelho, né? Berços, celeiros de missionários. Aqui no Brasil, a primeira igreja evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus. E ela nasceu lá em Belém do Pará, porque os missionários irlandeses, que foram até os Estados Unidos de navio, desceram para cá para trazer em missão a palavra do Senhor. E hoje, quando você chega nesses países, igrejas viraram boates, viraram barzinhos. Quanto foi criticado uma igreja famosa aqui no Brasil que transformou um monte de cinema em templos de Deus, né? E lá, ao contrário. Então, há muitos que sofrem e não têm aonde achar consolo. A igreja, uma porta aberta, ela tem problemas? Lógico que tem. Lembra que Jesus disse que ia ter joio no meio do trigo? Mas quem que tem que fazer a diferença? Sou eu e é você. A igreja remanescente está dentro da igreja. A igreja remanescente, que tem o espírito de Elias, o espírito de João Batista, a missão aqui na terra de anunciar o reino, ela não vai se conformar com as coisas, ela vai estar dentro da igreja. E uma das coisas mais interessantes, que outro dia eu conversando, e como que é lindo o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ministra através de nós, para nós, né? Ministra através dos nossos lábios para nós. E aí, eu falei para a pessoa que estava reclamando de pagar dízimo. Ah, que dízimo, aquela ladainha. Gente, pelo amor de Deus, dízimo é gratidão. Independente de onde que está escrito, é gratidão. Abraão não tinha lei para dizimar, Jacó não tinha lei para dizimar, mas tinham fé. Tinham fé. E aí, fica essa ladainha. Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, você dizima? Não, então você não tem como cobrar. Eu sou dizimista, eu posso cobrar. Se alguém chegar lá e falar do dízimo de forma errada, trazendo peso, trazendo algo que não é da vontade do Senhor, eu posso cobrar, porque eu cumpro. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas querem cobrar aquilo que elas não vivem. Elas não vivem. E quando você não vive, você não pode cobrar. Tem que viver a palavra de Deus. Isso daqui é vida. Isso daqui não é uma letrinha que foi colocada e ficou aí no acaso, não. Isso daqui é geradora de vida. E quem que se dispõe a guardar o seu coração e a ler, e a orar, e a buscar o Espírito Santo, está escrito em 1 João, no capítulo 2, versículo 27, que diz que vós não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito vos ensinará. Então, é tão simples, que é tão fácil que se torna difícil. Porque hoje tem tantas fórmulas, né? O pessoal quer fórmulas para ser feliz. Se você der uma receitinha, o pessoal fica feliz da vida, né? E é tão simples. A fé é só crer, né? Abre o ouvido, crê, vai lá, segue em frente. É que, ao mesmo tempo que é tão simples, é muito caro, né? Porque custa tudo. Verdade. Falou tudo, meu irmão. Falou tudo. E entregar tudo tem um preço, dói. Dói. Ser arrancado de nós dói. Eu tô me preparando para dar meu testemunho, viu, Renan? Tô me preparando porque as pessoas, elas olham muito com os olhos, né? Mas elas não sabem o que é a prova da fé. As pessoas acham que é simplesmente assim, eu creio no Senhor, Ele está me guardando, está tudo bem, está tudo certo. E nós temos preço. Mas, glórias a Deus, quando a gente tem noção desse preço e o que ele vale, oh Deus santo, vale a pena, sempre valeu e sempre vai valer a pena. Aquele que não me negar diante dos homens, eu não o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. É isso que nos guarda. É essa que é o nosso galardão, a nossa vitória. Saber que nós vamos ter uma pedrinha branca com um novo nome, que ninguém pode nos entregar, só Ele. Tá aqui, ó. Esse é teu nome, esse aqui é teu nome. O nome que você recebeu aqui na terra, aqui tá teu nome. É para isso que a gente vive, né? Amém? Que alegria te ver. Nós chamamos muito, Renan, você faz parte da nossa família. A nossa família, né? Daqueles que são apaixonados pela palavra de Deus. E um dia Deus vai nos dar a oportunidade de estar juntos de novo, lendo a Bíblia, estudando, né? Deus é fiel. Vamos orar? Vamos entregar?
Nós estamos já chegando a 1 da manhã, 1h17. Agradecendo todos os seguidores que ficaram até aqui. E essa live vai estar registrada, guardadinha no nosso canal dos personagens, vai estar lá no IGTV, tá na minha bio também, pode entrar lá no feed, dar uma olhada, compartilha com seus amigos, porque tem muita gente que não tem conhecimento da palavra de Deus. E quantas curiosidades que nós tiramos hoje sobre a vida de João Batista, né? Tantas coisas que estão aqui dentro da palavra e às vezes a pessoa por preguiça não lê e não enriquece, né, de conhecimento. E aí Deus nos dá essa oportunidade, esse canal, né? Vamos orar? Eu vou pedir para você fazer essa oração e eu encerro, tá bom? Amém. Vamos nós? Amém, glórias a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, por mais esse dia, essa oportunidade de estar aprendendo da Tua Palavra, conhecendo mais e nos aprofundando. Pai, eu venho pedir que os nossos olhos eles venham ser abertos e os nossos ouvidos também, Senhor, para que possamos enxergar a realidade da Tua Palavra e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ouvir o que o Senhor tem a nos falar, Senhor. Eu ainda não sei qual vai ser o próximo personagem, Senhor, mas que ele venha destravar coisas que estão travadas em nós, Senhor. Que a verdade da Tua Palavra ela venha estar cortando o que está preso, Senhor. Venha trazer liberdade, Senhor. Pai, e que as nossas vidas nós venhamos ser como João Batista. Sim, Deus. Nós venhamos, Senhor, preparar o caminho, nós venhamos anunciar a Tua salvação, Senhor, que nós venhamos abrir os olhos deste mundo, Senhor. E eu agradeço por esse momento, Senhor, por esse tempo, Senhor, que o Senhor colocou de estar trabalhando com os personagens, Senhor. Que o Senhor venha estar destravando, Senhor, destinos, palavras, através desses estudos, Senhor. Eu agradeço por esse momento, Pai, entregue nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus, Santo Deus e Eterno Pai, gratidão, Senhor, por todas essas vidas que estiveram conosco, por todos aqueles que ainda vão ver essa live, Deus. Senhor, que a Tua palavra alcance, assim como o Renan disse, essas vidas, esses corações, que entre como flecha certeira, Senhor, que haja arrependimentos de pecado e verdadeiras conversões, Senhor. Pessoas, homens e mulheres, sendo alistados para o Teu exército, Deus. Alistados, Senhor, como missionários, como anunciadores da Tua palavra, Deus. Que nós tenhamos oportunidade dessas pessoas colocarem, Senhor, seus comentários de testemunhos, Deus, que as vidas foram alcançadas, que milagres de sobrenatural de Deus, que o mesmo Deus da Bíblia é o Deus que nós cremos, é o eterno, é o todo-poderoso. Pai todo-poderoso, alcança, Senhor, cada vida, cada ministério que está aqui presente conosco, Deus. Traga a luz a Tua vontade sobre cada um de nós, Senhor. Alcança, Senhor, alcança, meu Deus, porque está chegando a hora, Senhor, e ela se aproxima. E é necessário, Senhor, porque Tu disseste que o Teu evangelho seria o testemunho sobre toda a face da terra. E aí o Senhor voltaria. Deus, nós Te agradecemos, gratidão, Senhor. A Tua palavra diz que quanto mais se é perdoado, mais ama. E nós, Senhor, Te amamos muito, 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 muito. Obrigada, Deus, obrigada. Tudo nós Te agradecemos. Alcança agora, nesta hora, a vida dos nossos pastores, das suas casas, das suas famílias. Que nós possamos ser intercessores daqueles que o Senhor colocou como anjo aqui na terra, como anjo da igreja. Também clamamos pelos líderes, presbíteros, diáconos, todos aqueles que adoram, que louvam na Tua casa, Pai. Encha cada dia mais os que tocam instrumentos. Deus, digno é o obreiro na Tua casa, Deus.
Guarda, Senhor, cada ovelha, meu Deus, porque ovelha tem cheiro de ovelha, ovelha recebe e a ovelha espalha. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos como corpo de Cristo nessa terra. É na autoridade do nome do Senhor Jesus que profetizamos cura, libertação e salvação. E muitos testemunhos para honrar e glorificar o teu santo nome e exaltar o nome do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos pelo teu amor em Cristo, Jesus, nosso Senhor, e pelas doces consolações do teu Santo Espírito. E nós dizemos amém. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Fiquei feliz de você ficar até o fim. Eu ia fazer essa surpresa. Aí eu falei, ai, tomara que ele não saia. Tomara que ele não saia. Glórias a Deus. Foi uma bela de uma surpresa. Ontem quem pediu o Davi foi a Adriana, mas aí ela falou que ela estava com sono, não conseguiu ficar até o fim. Aí eu não consegui pegar ela. Tomara que amanhã quem me deu o personagem de amanhã também esteja presente. E aí a gente fazer esse bate-papo aqui no finalzinho é gostoso, né? É bom interagir. Um beijo, Pri. A Pri faz parte do Mulher Cristã, que é um grupo de mulheres no WhatsApp que nasceu no coração da irmã Rita, uma irmã muito querida de São Paulo, que Deus colocou no nosso caminho nessa pandemia. E ela me convidou para ser administradora junto com ela. E nós estamos com um exército de mulheres sendo restauradas, curadas, amadas. E nós temos a campanha todas as sextas-feiras pela família, que você é promessa de Deus à minha vida, com o jejum da meia-noite da sexta ao meio-dia do sábado. E aí a gente convida todas as mulheres para estar participando. É lindo demais. Linda da Pri. Beijo grande no coração de todos vocês e até amanhã. Amanhã vai ser assim, eu vou fazer uma maratona de live. Por quê? Porque às 8 horas eu vou estar com uma live que se chama Mulheres Virtuosas, que faz parte das super lives de todas as sextas-feiras, que eu vou estar recebendo convidadas e a gente vai estar falando de vários temas. Amanhã a minha convidada se chama Regiane Primo, e a Regiane Primo a gente vai estar falando do livro de Esther, e a gente vai estar falando dos óleos essenciais. Por que Esther ficou 6 meses com óleos essenciais, 6 meses com mirra, sendo preparada, né, para ser a noiva que ia ser recebida pelo noivo. Isso daí te faz lembrar alguma coisa, Renata? Lembra? Ô noiva, prepara, porque o noivo tá chegando. A Pri tá escrevendo aqui. A gente se conheceu aqui pela net, sou do Rio Grande do Norte. Amém. Mas Deus vai preparar, minha amiga, porque nós precisamos dos guerreiros dentro dos templos. Nós precisamos. A igreja remanescente do Senhor, ela é viva dentro dos templos, vai guerrear. Porque, como eu disse aqui nessa live, o altar é respingado do sangue do Cordeiro. E ai daquele que macular o altar do Senhor. Enquanto nós estamos na igreja, nós estamos orando, clamando e vivendo milagres. Eu tenho vivido milagres, milagres poderosos, e Deus é lindo. Eu honro, glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Paraguai? Eu não sabia, você está no Paraguai? Que legal! Então Deus vai levantar você com uma igreja aí, velho. Esse é Deus Todo-Poderoso, Um beijo. Beijo, Renata. Você está onde agora? Você está morando fora de São Paulo, né? Estou no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Um beijo pro Mato Grosso do Sul. Aí tá calor ou tá frio? Aqui tá caindo cada temporal, irmão. Pelo amor de Deus. Na verdade é que o tempo é muito instável. Do nada chove, e aí do nada esquenta de queimar o couro. Aí esfria do nada. Então você tá acostumado a Piracicaba. Você só mudou de endereço. Ontem choveu. Aí hoje cedo já tava queimando.
Aí agora de noite esfriou. Piracicaba. Olha, ontem o vento foi tão tremendo aqui que levantou o portão do estacionamento da nossa igreja. Só para você ver. Coisa simples. Caramba. Coisa simples. A Pri está estudando medicina. Oh, glória! Deus te dê cada dia mais sabedoria para salvar vidas. Que Deus te levantou nessa terra para salvar vidas aqui, ó. E salvar vidas aqui no Espírito, para Cristo, para o reino dos céus. Amém? Renan, continua sendo esse instrumento de Deus nessa terra. Eu amo sua avó, Fafá. Que saudade dela. Amo. Sua avó é muito preciosa para mim. E um beijo grande para todos da sua casa, da sua família. Quando vier em Piracicaba, venha nos ver, tá? Que agora tem férias, dá para você vir aqui e a gente fazer aquele louvorzão, fazer aquele culto familiar. E, por favor, bolo de cenoura. Dia 22 eu vou pra aí. Eita, glória, glória, glória. Passar um tempo 22 de dezembro? Isso. Eu acho que a Julie, ela vai ficar mais ou menos até essa data ainda em aula. Porque voltar às aulas presenciais. E daí a gente marca, a gente vai falando. Beijo no coração e até amanhã. Espero por você, hein? Não vai ser o seu personagem, mas vai ser outro. E eu quero ser junto. Tá bom? Beijo, querida. Ai, amém. Quero pescar homens através da medicina. Ah, Deus é contigo, minha querida. Deus é contigo. Você é valiosa demais para o reino dos céus. Beijo no teu coração. Até lá no Mulher Cristã. E até amanhã aqui. 20 horas com Regiane Primo, falando de mulheres virtuosas e a mulher que tem que estar linda, maravilhosa pro seu marido, feroz, porque o pessoal acha que crente, né? Mas não é. A gente tá, ó. Até amanhã. E logo depois, às 11h30, o novo personagem, tá? E aí eu posto durante o dia o personagem que vai ser de noite. Beijo no coração de vocês. E até amanhã. Fica com Deus.